Então, bom dia. Nós mais uma vez aqui nos encontramos. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira e pertenço à equipe laboriosa do Centro de Estudos Espírita Allan Kardec, aqui dessa linda florista que é a cidade de Olambra. Ela ostenta aquelas flores maravilhosas, né? Que aqueles que não conhecem um dia certamente conhecerão. Mas, então fica aqui o nosso bom dia. Nós temos na nossa sequência, falando já, eu verei assim que for surgir novos participantes, novos convidados, né? Ali ele não gosta de falar participante, nem internauta, é convidado. Bom dia para você também, Arnaldo. Para você um ótimo dia, meu querido, a você, a sua família, que Deus abençoe-nos a todos, né? Mas então, recuperando o tema, voltando ao nosso convidado da semana, Manuel Viana de Carvalho, Manuel com U. Né? Então, já não temos mais neste presente momento nenhum novo convidado, já que vocês são convidadas, e a Regina, bom dia também, Regina. Regina, especial para você, minha querida, porque no Instagram não está dando. É o que eu vinha justificando aqui faço também repetição e com muito prazer para você. É uma justificativa e que nós estamos hoje somente com um celular, ou seja, fazemos a gravação por ele e pelo notebook nós disponibilizamos pelo Facebook, né? Essa interface, tá bom? Então, eu sei que alguns preferem pelo Instagram, e é ótimo, né, que haja diversidade. Mas quando não há possibilidade, então a gente fica somente com um canal. Neste caso, é o Facebook. E para mim seria indiferente, né? Mas de qualquer forma, é gravado e disponibilizado em vídeo no canal do YouTube para que aqueles que nos acompanham desde o início da semana venham a sequência. Hoje, então, estaremos na parte 3 do nosso convidado especial, Manuel Viana de Carvalho. E como recordamos, né, nascido no Ceará, que é terra de tantos benfeitores, né, voltados à laboriosa divulgação da doutrina e exercício, né, da caridade. Agora, nós falávamos ontem, paramos, aliás, né, sobre os jornais dos quais ele, Manuel Viana de Carvalho, se serviu para responder, não polemizar, mas responder aos achaques, os ataques dos quais o Espiritismo vinha sendo alvo por parte do clero. Que o clero ele utilizava, por exemplo, lá no Ceará, né, onde nós estávamos com o nosso Manuel Viana de Carvalho neste momento. Então, através dos jornais Cruzeiro do Norte e o Bandeirante, não o Bandeirante do Espiritismo, mas o jornal, o Bandeirante, eles combateram o Espiritismo e o seu fiel pregador, que era o Viana de Carvalho. Tudo bem? Então, recuperando esse momento, então vimos de ver que o grande desenvolvimento da doutrina dos espíritos no Ceará só ocorreria efetivamente a partir de 1910, com Viana de Carvalho. É como aquele pomicultor, né? Ele chegava com as ferramentas, os instrumentos apropriados para parar as arestas, né? Para conduzir ao bom carreiro, para que desse bons e frutos, opimos, como costuma dizer nosso Divaldo Pereira Franco, frutos opimos, saudáveis, suculentos, para ser saboreado, porque há muitos corações sequiosos de conhecimento. O que é esse espiritismo? Por que é o Consolador, que eu já ouvi falar de a boca de algum, mas eu nunca atinei uma coisa com a outra? Então lá chega esse pomicultor, Viana de Carvalho. Então a sua permanência dele, Viana de Carvalho, ela ocorreu muito rapidamente nesse segundo momento, já que ele é natural do Ceará, como vimos falando, mas nesse segundo momento a serviço lá na cidade de Fortaleza, capital, né? Então
foi muito, muito pródiga de realizações, mas durou um breve intercurso, não chegou a 2 anos. Então, neste momento, ao chegar, como ele já tinha encontrado, vamos assim dizer, as veredas preparadas, ele ia parar essas veredas, e ele procura então arregimentar, porque já existiam, né, arregimentar as forças para a organização do movimento espírita local. A gente sabe que sem organização nada prospera nas coisas mais elementares da vida, né? A natureza mesmo, quando nós somos muito cobradores, ela dá sinais, faça isso, isso e isso, e as coisas acontecerão, porque a natureza faz a maior parte, né? Bom, então, como dissemos, só para recordar, ele era um hábil conferencista, Viana de Carvalho. E essas conferências, elas tornaram-se rotineiras, todas as semanas. E em todas as preleções, eles motivaram a reação imediata de líderes católicos. Não poderia deixar de ser, porque às vezes as pessoas são ciosas dos seus pequenos feudos, né? Os meus fiéis, meu isso, meu rebanho. Não é meu, nem nosso, porque nem nossos filhos são nossos, eles são os filhos da vida, né? Imaginem uma obra que tenha por propósito, finalidade, transformar moralmente a humanidade. Ela tem um projeto maior, que é a do Cristo. Mas então, houve essas sim reações de lideranças católicas. Então, movimentaram ou fizeram campanha insidiosa, quer dizer, campanhas desonestas, campanhas vis, mas ao invés de prejudicar, aumentou mais ainda o interesse daqueles que liam os periódicos, né, cheios de mágoas, de ranços, né, e de ódio até contra o Espiritismo, né? Interesse da doutrina, então, ele vicejaria. É só para recordar, no Ato de Fé de Barcelona, no mês de agosto do ano de 1861, o bispo local, Barcelona, depois de um livreiro daquela cidade ter adquirido algumas obras da editora Didier, que é lá editado pelo Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e algumas outras obras, inclusive revistas espíritas, ele confisca essa aquisição na alfândega e, sem direito a indenizar ao seu importador, que já tinha pago pela partida, ele os queima em praça pública. Ficou conhecido como Auto de Fé, Auto com U, Auto de Fé de Barcelona. E aí o Kardec falou, bom, então vamos ver as vias judiciais. Os espíritos se manifestam nesse momento e dizem, não. Isto vai auxiliar em muito a propaganda do espiritismo. Olha que ocorria também, né, mais de um século depois, em terras brasileiras. Então essa campanha movida pelo clero, ela aumentou grandemente o interesse pelo conhecimento da doutrina dos espíritos, o espiritismo. Agora, o corolário, ou seja, as virtudes, né, desse grande missionário, que assim foi realmente em sua inteireza, o Manuel Filomeno de Miranda, Manuel Viana de Carvalho. Vamos falar do outro Manuel também, muito bem lembrado, nós falamos ele no tempo passado, né? Mas, então foi a fundação em junho do ano de 1910, ano em que ele chegou à Fortaleza, do Centro Espírita Cearense, e que esse centro passaria a funcionar na Rua Santa Isabel, número 255, bem ali no centro da cidade. Eu digo assim, o centro nervoso, né? É onde tudo pulula, a economia, o comércio, os interesses, né? Mas aí o Jornal Unitário, na edição do dia 22 de junho, esse jornal também teve uma atuação muito preponderante, né? Registrou esse memorável acontecimento com a seguinte manchete: domingo 19, à 1h da tarde, realizou-se no Palacete da Fênix Caixeiral, são os nomes bem apropriados, né? Bem da terra, no Palacete da Fênix Caixeiral, a sessão solene
de fundação do Centro Espírita Cearense. Alguns dizem assim, mas isso é para a elite? Não, gente, a gente soleniza, quer dizer, dá um ar de seriedade e exige-se nesse contexto algum decoro, é justamente para valorizar, é um momento ímpar, um momento importante, né? Nós temos, por exemplo, quando a chegada em Cabralha, né, lá em Porto Seguro, da frota de Cabral, realiza-se ali a primeira missa, um registro solene daquele momento, ficaria imortalizado entre nós. Né? Então, com essa manchete, o Unitário, ele publica, abre muito espaço para a divulgação deste Centro Espírita Cearense. E naquela ocasião presidiria essa sessão um magistrado, um juiz, o desembargador Olímpio de Paiva, que teve a secretariá-lo os senhores Miguel Cunha e Francisco Prado, então compondo a mesa solene. Né? Então era muito importante que ele, Viana de Carvalho, buscasse figuras de vulto que é para apresentar à sociedade alguma coisa séria, porque, ilustrado uma vez nas letras jurídicas, eles também vão se dedicar a algo sério, não vão ficar brincando com galhofas, né? Como se fosse um histrião, absolutamente. Então, estar ali compondo a mesa. E esses dois, que é o Miguel da Cunha e o Francisco Prado, talvez a gente venha falar com eles, são muitos nomes, né? E nós pedimos vênia para dizer assim, olha, realmente não dá para atender a todos, mas a gente atende na medida do possível. Com o nosso compromisso de fazer uma espichadinha de cada um dos convidados, tanto quanto possível, de segunda a sexta, mas às vezes nós não temos material disponível sobre esses benfeitores como gostaríamos, né? Muitos foram esquecidos e alguns desses que nós abordamos foram resgatados pela história, né? Pesquisadores sérios, espíritas, daí a necessidade do estudo, né? Da busca do conhecimento. A seguir foi dada a palavra ao senhor Viana de Carvalho, claro, né? Que produziu uma brilhante e erudita peça oratória, discorrendo, quer dizer, falando, né, largamente sobre a doutrina dos espíritos. Então, com todos os holofotes, né, as atenções voltadas ali para eles, então Viana de Carvalho aproveita-se daqui e fala assim, gente, agora eu vou mostrar para vocês o que é o Espiritismo. Então faz uma brilhante oratória, uma coisa bem erudita, né? Erudita quer dizer com profundidade. Então ele foi delirantemente aplaudido. Então, que aqueles que não conhecem ficam impactados. Eu já fui a alguns eventos, né, do Divaldo Franco, e claro que eu já o conhecia de outros momentos, né, mas aí nesses singulares relances, eu dou uma olhada no circunstante. Gente, é impagável. Tem pessoas que nem piscam. E eu fico assim ansioso, falei, meu Deus do céu, joga um pouquinho de água nos olhos dessas pessoas, porque senão daqui a pouco vai cansar as vistas. E, claro, é uma brincadeira, né? Mas então para ver que eles ficam extasiados, em êxtase, né? Como ficou muitas vezes a Maria Teresa d'Ávila, a Santa Teresa d'Ávila, né? Como foi canonizada. Então ela ficava em êxtase. E assim muitos ficam impactados, arrebatados, quando ouvem. E aí, ao final, é claro, não pode faltar o merecido aplauso, né? E aí haveria também, entre as plateias, né, cavalheiros, né, de distinções e várias famílias que assinaram a ata de fundação da nova associação. É bacana, fica registrado em ata a história da instituição, né? Bom, então foi grande também o número de pessoas que se inscreveram como sócios do Centro Espírita Cearense. Sabemos sim, porque as instituições, elas não cobram espórtulas, não cobram dízimos, não cobram por sacramento, mas elas têm despesas, né? E quem mantém essas despesas da instituição são os sócios, né? Nada melhor, porque
é uma forma de nós retribuirmos em gratidão aqueles que fazem-se presente entre nós, reencarnados entre nós, mas maior apreço aos benfeitores que do plano espiritual vão dar sustentação a essa instituição nascitura, né, para que ela tenha longa vida. Então, aqueles esforçados membros, né, do Centro Espírita Cearense, foi então um desiderato, né, uma consideração em face do Viana de Carvalho ali presente, e que naturalmente ele, como um bom semeador, é mais uma semente que ele plantava aqui no nosso Brasil. Então ele, entre outras citações, o Viana de Carvalho, nessa preleção inaugural, lamentou que o Ceará, onde tem surgido os mais belos empreendimentos, já naquela época, gente, não era prematuro, não era no tempo devido, como Jesus nos assegurava, com chegada dos tempos, né? Então eles ainda não se apercebessem da necessidade de se organizar um centro espírita, enquanto em outros estados, mesmo aqueles mais distantes, né, a doutrina espírita tem sulcado fundo, né, na sua ação benéfica pela divulgação espantosa de todos os ensinamentos capazes de remodelar os sentimentos incompatíveis com a verdadeira e genuína religião do Cristo. Eu, quando li isto, eu falei assim, olha, então o Espiritismo é realmente, de fato, como o cristianismo, uma só coisa, mas eu diria um pouco mais. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque ele tem sido deturpado lá nos seus fundamentos desde longas eras, né, ao longo dos séculos, através de liturgias e traduções, transliterações adaptadas, né? Porque sabemos, por exemplo, que o chamado livro sagrado, a Bíblia, que é um livro conta a história, né, do cristianismo no Novo Testamento e do povo hebreu no seu Antigo Testamento. É um livro histórico, mas, e por ser isto, ele é de domínio público, mas é uma questão de desrespeito ao fazer-se uma tradução, adulterar o conteúdo do texto. E muitas vezes a Bíblia foi objeto dessas adulterações. Então, naquele momento solene, Viana de Carvalho lembrava isso, né? A verdadeira e genuína religião do Cristo. E ainda acrescentando, ele, olha só como é importante, né, com uma elocução bem estruturada, para que haja atenção do público, né? Ele diz que em nome da Federação Espírita Brasileira, que assim ele já se intitulava como representante, né, por delegação da própria FEB, a Federativa Brasileira do Espiritismo, né? Que ele falava assim, em nome dela, e pediu ao senhor presidente, que aquele presidente era o desembargador que nós citamos, né, e que em nome daquela entidade, a FEB, declarasse fundado nesta capital o Centro Espírita Cearense, tanto que é todo um ritual, porque ele fez a locução por deferência, já que foi convidado, e falando em nome da FEB, e pedia para que ele, o desembargador que presidia aquela reunião inaugural, que ele ali declarasse que estava fundado, naquele momento, o Centro Espírita Cearense. Então nós precisamos, às vezes, solenizar, que é para valorizar muito, porque senão cai na vulgaridade. Alguns dizem assim, nossa, mas fulano se apresenta tão bem vestido, parece até um diplomata, ou menos, e há políticos respeitados, parece até político, mas não, é uma questão de deferência e de respeito ao Espiritismo que nós professamos e abraçamos, né? Mas aí então o Centro Espírita Cearense passa a desenvolver notável serviço no campo da propaganda doutrinária, a propaganda, porque sem propagarmos as pessoas não conhecerão, né? E aí teria a ser através de vários instrumentos, como a promoção de estudo, de conferência, do jornal O Lábaro, que nós já vimos ontem, né? O Combate, e também ainda no campo assistencial, tá bom?
Então, isso teria motivado uma intensa perseguição, porque é lógico, a mamãe dizia, né, meu filho, a fruta que não dá árvore, ninguém joga pedra nela. Porque os frutos são bons. Imagina as pessoas provando esses frutos, vão deixar de comer uns frutos espinhosos, né? Meio rançoso, às vezes azedo, né? Vão naqueles frutos melhores. E aqueles outros que se sentiam incomodados, então passavam a apedrejá-lo. Daí quem sofreria seriam os seus pioneiros, né? E, inclusive, aqueles que lá permaneceriam na continuidade do centro espírita ou cearense, eles sofreriam também as perseguições de que no primeiro momento Viana de Carvalho sofreu. Mas lá ele deixaria essas terras para ir também a outros rincões do país. Então, como disse, só repetindo, né, os chefes militares aos quais estavam sujeitos o Viana de Carvalho, aquecendo, quer dizer, concordando com as instâncias, as solicitações, as rogativas do clero local, providencia para que ele seja transferido. Tentaram fazer a mesma coisa com Allan Kardec, né, com tantos outros mártires do cristianismo, como se ao eliminar o mártir, fazer do homem um mártir, eliminasse a ideia, o que não aconteceria jamais, né? Porque a luz, ela é, as trevas poderão empaná-las momentaneamente, mas jamais ofuscá-la totalmente. Então é assim que em novembro de 1911, depois de 1 ano e 6 meses, bem contadinhos, né, de grande serviço prestado à causa espírita, ele foi transferido para a capital federal. Vamos dar uma pequena pausa. Na capital federal, na época, já saberemos onde era, só para recordar, né? Então, Eliane Galindo, nosso bom dia. Maria Dolores, muito bom dia também. A Sueli, por que não, Sueli? Guarda esse pão de queijo com esse cafezinho para outro momento, porque a gente ainda vai passar aí, a Leila já me comunicou que tem o seu endereço, né? Então, só para relembrar, que não estava aqui no início da nossa live, a Leila hoje está cumprindo mais uma agenda médica. Eu iria também, mas declinei e falei não, eu posso ficar para outro dia, amanhã, por exemplo. Aqui ela estará e eu não. Então, alternando, mas sem deixar de passar a vocês as notícias dos nossos convidados, né? Bom, capital federal para onde seria transferido Manuel Viana de Carvalho seria o Rio de Janeiro, né? Então, ele regressa depois de mais precisamente de 12 anos, isso aí num outro momento, né? Em outubro de 1923, ele regressaria à Fortaleza como chefe interino do Estado-Maior. Aí já vem com umas divisas mais listradas, mais floridas, né? Uma nova patente ou novas patentes, né? E aí assume o cargo de chefe interino do Estado-Maior da 7ª Região Militar, que estaria como sede em Recife, né? Mas ele, como chefe interino, sai de Fortaleza e vai para o Recife, no desempenho de importante comissão do Ministério da Guerra. Nós estamos no ano de 1923. E aí o mundo tinha sido, há poucos anos, 4 anos, 5 anos antes, quando foi assinado o armistício, saído de uma guerra muito sangrenta, né, que vitimou muitos irmãos nossos. Então estaria se reestruturando para se transformar no Ministério da Guerra. Aliás, já era o Ministério da Guerra, desculpe, é só uma correção. E aí seria uma estruturação e cuja comissão participaria também o Viana de Carvalho. Então, Viana de Carvalho era requisitado em todas as instâncias, mas como ele era militar, e aí sujeito a ordens, é lógico que ele prestaria na qualidade de engenheiro militar e brilhante articulista e articulador a essa estruturação.
Então ele aproveita a oportunidade para rever velhos amigos, fazer conferência no Centro Espírita Cearense, depois de 12 anos que ele já regressa, né? E que então já possuía sede própria. E aí falamos também nos maçons, né? E na loja maçônica, onde ele faria muitas conferências. A loja tinha o nome de Liberdade, loja maçônica. Alguns pensam, mas a maçonaria é uma religião? Não, não é uma religião. E aqueles que frequentam as lojas maçônicas, os nossos irmãos, né? Nós temos, inclusive, irmãos de outros graus da maçonaria, eles veem o Espiritismo como uma causa muito nobre. Muitos deles até não veem no Espiritismo uma religião e nem é preciso, porque o próprio Cristo não diz sua religião. Mas os seus fundamentos são de uma religiosidade, isso que importa. Então, eles, maçons, não necessitam de se vincular a uma religião. Pode ser até ateus, mas tem os bons propósitos, né? São muitos selecionados, bem selecionados, né? Então, de volta ao Rio de Janeiro, como dizíamos, né, em 1912, ele deu início a um persistente trabalho de unificação dos grupos espíritas. Nós demos um salto, né, só fazendo referência à volta que ele teria depois de 12 anos, 1911, e mais 12 anos, 1923, voltaria ao Ceará. Mas então, vou dar, como a Leila diz, mais uma volta atrás nos ponteiros do tempo, né, no Deus Cronos. E vamos ver que ele deu início, desse ano de 1912, quando ele então chega ao Rio, ao trabalho de unificação dos grupos espíritas, porque o trabalho de unificação é muito importante. Nós temos um movimento, mas cada um isolado, são como aquelas ovelhas, né, na parábola simbólica, na comunicação simbólica de Jesus, tantas vezes ele se socorreu desse símbolo, dessa figura, de uma ovelha tresmalhada, quer dizer, afastada do rebanho. Então, é preciso colocá-la dentro do rebanho. Daí o movimento de unificação, e ao qual ele dedicaria muito esforço, né? Esses trabalhos de grupos espíritas, né? Centros espíritas, casas espíritas, agremiações espíritas, enfim, que se achavam dispersos. E daí resulta, ou tem como seu resultado, né? A União Espírita Suburbana, no Rio de Janeiro, né? Sobre a presidência, porque ele fala assim, olha, eu vou trabalhar, mas eu preciso de colocar um chefe aqui. E aí apresenta-se Manuel Fernandes Figueiras, também um seu homônimo, né? Como diríamos assim, um xará, Manuel também, né? E aí, em princípio de 1913, ele já é deslocado do Rio, não deixava o Manuel Filomena, o Manuel Viana de Carvalho quieto, né? E aí deslocam ele para Maceió. Naturalmente, esses deslocamentos eram em função das atividades profissionais dele, tá bom? Mas depois o que ele vai fazer lá em Maceió? Vocês verão amanhã. Vamos dar uma... Vai fechando, né, o nosso momento por hoje. E a Sueli, olha, tudo bem, Sueli, agradecidos mais uma vez. Né? Eu sei que o convite está de pé, né? Então, queridos queridos amigos, né, convidados para este café, vamos encerrando. Agradecendo, lembramos que hoje, quinta-feira, nós temos o curso do Espiritismo, que é o primeiro ano. Nós já estamos encerrando, estamos reprisando as aulas que foram dadas no início do ano, para que elas fiquem registradas em vídeo, que aquelas de lá do início do ano foram presenciais, não foram gravadas, para que vocês tenham todo o conteúdo disponibilizado lá no nosso canal do YouTube, né, e possam acessá-los no Centro de Estudos Espírita Allan Kardec, Holambra. Então vocês têm acesso ao nosso canal e aquelas playlists que lá disponibilizamos, para que vocês tenham um estudo sequencial arrumadinho, organizado, tá bom? E com isso, vamos encerrando por hoje, deixando meus abraços e votos sinceros a todos vocês. Muita paz, saúde, equilíbrio e, sobretudo, bons votos para que todos nós nos reencontremos amanhã com a Leila aqui. Eu estarei ausente
estarei, claro, espiritualmente presente com vocês. Mas então, alternando, a agenda médica não pode parar, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, sinceros agradecimentos, formulando votos que estejamos sempre munidos dessa ânimo, munidos do ânimo, ou seja, dotados desse ânimo que mantém-nos ainda buscando crescer, não isoladamente, mas junto, na união, como nos ensinou o Mestre Jesus e preconizar também por Bezerra de Menezes. Separados, somos meros pontos de vista, mas juntos, como feixe de varas, somos inquebráveis. Até lá, se Deus quiser. Tenha um bom dia. Tchau, Arnaldo. Até amanhã. Obrigado.